Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é o dom de José. Vamos lá? O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Esse texto está lá em Gênesis 40, do verso 5 ao 8. Aqui a gente não vai ler o texto todo, mas você pode continuar lendo a continuação do capítulo aí na sua casa. Você pode parar e continuar. Mas vou trazer um resumo aqui para você do que acontece. José, os dois serviçais ali do rei, do faraó, ele conta os sonhos para José. José revela, fala que em 3 dias um seria morto ou em outro, daqui 3 dias seria restaurado ali ao Palácio Real. E aí José fala para aquele que seria restaurado ao Palácio Real para lembrar dele. Ele fala assim que você for restaurado no Palácio Real, lembra-se de mim. Ou seja, José queria sair ali daquele ambiente da prisão. É aquilo que eu falei na semana passada. José não estava feliz com aquela situação que ele estava, mas ele continuou sendo fiel e obediente ao Senhor, fazendo tudo da melhor forma possível. E aqui agora a gente vê o dom de José sendo usado por dois prisioneiros que eram ali serviçais, que eram ali chefes, ali um copeiro e o outro padeiro do rei do Egito, né? Ou seja, de Faraó. Os dois eram serviçais ali, eram pessoas muito importantes ali no palácio do Faraó. E eles estavam presos ali por algum motivo, por algum erro que eles cometeram. E aí José, como ele tinha esse dom de interpretar sonhos, ele fala: não são de Deus as interpretações, conte-me os sonhos, porque o Senhor iria revelar através de José os sonhos para aqueles dois moços. E aí o que acontece? Muitas pessoas hoje, muitos cristãos, vão usar um texto fora de contexto daqueles que Jesus trouxe para falar que os dons não são para ser usados para qualquer tipo de pessoa. Ou seja, sabe aquele texto que Jesus fala sobre não dar pérolas aos porcos? Eu já vi muita gente falando que não dar pérolas aos porcos é você não usar o seu dom para algum tipo de pessoa. Se algum tipo de pessoa te pedir para usar o seu dom, você não vai usar porque você não vai dar pérolas aos porcos. Jesus não quis dizer isso. Quando Jesus fala para não dar pérola aos porcos, ele está dizendo aquela pessoa que ele não quer saber, porque porco, principalmente no sentido do Novo Testamento, no sentido dos tempos de Jesus, eram aquelas pessoas que ele não tinham temor a Deus, aquelas pessoas que eram pagãs. Porcos, cachorros, cães, era tudo o mesmo significado. Aquelas pessoas que não tinham temor a Deus, aquelas pessoas sujam, porque porco vive na sujeira. Aquelas pessoas que não têm temor a Deus, aquelas pessoas que eram consideradas pagãs. Aquelas pessoas que você fala a verdade, mas ela nega a verdade, ela não quer escutar a verdade. Para esse tipo de pessoa, para esse tipo de pessoa que não quer escutar, que sabe, mas não quer aceitar, não quer levar a sério a verdade, essas pessoas a gente não precisa ficar insistindo nelas, porque aí sim é dar pérolas aos porcos, é dar algo de valor para aquela pessoa que não importa. Nesse caso ali, que esses dois serviçais ali do rei do Egito, que José ele revela ali os sonhos para eles, eles não são porcos. Assim como muitas pessoas que podem chegar para nós não são porcos, não são pessoas que não estão nem aí para o evangelho. Esses dois eles estavam angustiados, porque algo o angustiava, ou seja, aqueles sonhos que eles tiveram que eles não conseguiam decifrar o significado. E José usa o seu dom para ajudá-los, para acalmá-los. Da mesma forma que José fez com o seu dom, nós também devemos fazer. Às vezes chega uma certa tipo de pessoa e a gente olha para a pessoa e fala assim: ah, mas essa pessoa nem é crente, não vou usar o meu dom. Está errado. Na verdade, a gente deve mais não usar naquele que é crente e não está vivendo a palavra de Deus, e não quer acordar e não quer levar o evangelho a sério, do que aquele que não é crente. Porque aquele que não é crente precisa conhecer a palavra de Deus. Aquele que é crente e é um crente sem vergonha e não leva a sério o evangelho de Deus, esse que não merece.
Porque se é aquele que é crente, você repreendeu, você falou para ele, você ensinou o caminho, ele não quer se arrepender, esses são os porcos que não levam o evangelho a sério. Aqueles que são não crentes ou que são de outras religiões, mas carecem de Cristo, esses merecem sim ser pregado o evangelho, esses merecem conhecer os dons que Deus nos deu para que eles possam olhar para nós e glorificar a Deus, glorificar a Jesus, entender que o evangelho nos alcançou e da mesma forma que nos alcançou, pode alcançá-los também. Então, espero que tenha ficado claro. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas usando essa pérolas aos porcos que Jesus fala para não dar algo de valor para porcos, como se fosse não cristão. Tem muita gente não cristão ou de outras religiões ou de seitas que carece do evangelho, que precisa ouvir e que precisa dos nossos dons, seja de evangelistas, seja de mestres, seja de que for, seja de serviços. Se Deus nos deu os dons, é para ser usado não só para a expansão do reino do Senhor, como igreja local, mas também para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, que ao olhar para nós, para aquilo que estamos fazendo por elas, possam ir para o Evangelho de Deus. Amém? Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários ou também pode nos mandar nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.